Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar 10 fórmulas do Power BI da forma mais direta ao ponto possível. Então, bora direto para a aula. Bom, o arquivo que eu estou usando aqui vai estar na descrição do vídeo para você poder acompanhar da sua casa. Seguinte, eu estou aqui então, eu dei um pulinho na guia da tabela, aqui da guia dados do Power BI, para a gente conseguir ver a tabela, e eu tenho uma tabela com histórico de fretes, histórico de pedidos, né, entregas logísticas que a empresa fez. Então vamos lá, imagina que a primeira coisa que eu queira fazer foi saber, por exemplo, qual que foi a receita total da empresa com os fretes. Então eu tenho uma coluna chamada valor do frete. Então para criar uma fórmula do Power BI, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui ó, no botãozinho de nova medida para criar a fórmula, e a gente vai colocar do lado esquerdo o nome que eu quero dar para a fórmula. Eu vou colocar, por exemplo, receita total. Sinal de igual, vou colocar a fórmula que eu quero usar, que é a fórmula soma e abrir o parênteses. E aí a coluna que tem os valores que eu quero somar é essa aqui, ó, o valor do frete. Então eu vou escrever aqui valor do frete, vou preencher a fórmula com o atalho Tab, fecho parênteses e dá um Enter. Beleza. Só que o resultado da fórmula não aparece dentro aqui da tabela. O resultado da fórmula eu tenho que vir aqui no relatório, colocar dentro de algum gráfico, algum visual, por exemplo, o cartão, que é o melhor visual para mostrar uma única informação. Então eu vou colocar o nosso cartão. Dentro do cartão aqui nos campos, ó, eu vou puxar a receita total, que aparece com esse símbolo de calculadora para indicar que foi uma fórmula que a gente fez. Então tá lá, receita total foi de 13,59 milhões de reais. Perfeito. Agora, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui essa informação dos quilômetros rodados e eu quero saber, em média, quanto que a gente roda de quilometragem a cada viagem, né? Então, quero saber a média de quilômetros rodados. Então, vou clicar com o botão direito, nova medida, e aí vou chamar a medida aqui de quilômetros rodados. O nome da fórmula vai ser a fórmula de média, que é a fórmula average. Fórmula average. Vou colocar aqui o nome da coluna que tem os valores que eu quero somar, que é a coluna KM. Perfeito. Preenche aqui com um Tab, fecha o parênteses e dá um Enter. Vamos ver quanto é que deu esse resultado aqui, ó. Quilômetros rodados. E aí, deixa eu só chegar aqui do lado e colocar um outro cartão. Dentro desse outro cartão, vou colocar os quilômetros rodados. E tá lá. Em média, quilômetros rodados não, né? Deixa eu só trocar o nome da medida aqui, ó. Vou clicar nela. Deixa eu trocar aqui, ó. Quilometragem média. Tá aqui. 7,63 quilômetros por viagem. Perfeito. Agora, imagina que eu quero saber, por exemplo, ó. A gente tem informação do custo que a gente teve na viagem. Eu quero saber qual foi o maior custo que eu já tive para fazer uma viagem, qual foi o menor custo que eu já tive para fazer uma viagem. Então, quero calcular o valor máximo que existe aqui nessa coluna e também o valor mínimo. Então, botão direito, nova medida, vou colocar aqui, ó, maior custo, vai ser igual a fórmula max, para encontrar maior valor, da coluna de custo. Perfeito. Fecha o parênteses, dá um Enter e vamos ver quanto é que deu esse resultado aqui. Então, vou colocar mais um cartão e aí vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Então, esse cartão, vou puxar a informação de, maior custo. E aí, se você não encontrar, tá aqui, ó. Mas se você não encontrar, você pode pesquisar aqui, ó, maior custo e puxa aqui para dentro dos campos. Então, o maior custo que a gente já teve em um frete aqui foi de R$216. Beleza. Agora, eu quero saber um menor custo. Eu não preciso necessariamente voltar lá na tabela para fazer a fórmula. Eu posso fazer direto por aqui. Então, eu posso clicar com o botão direito, aqui na tabela, no cantinho direito, nova medida. Eu vou escrever aqui, ó, menor custo. E aí, vou colocar aqui a fórmula min, que eu quero fazer o mínimo ali da coluna de custos. Aqui, ó, mínimo de, ó, tabela frete, custos. Perfeito. E aí, deixa eu ver quanto é que deu o resultado. Deixa eu só dar uma enxugada aqui nesses cartões. Vou colocar mais um cartão e dentro desse último cartão, vou puxar aqui o menor custo. Tá lá, 5 centavos, deve ser alguma transação aí que deu alguma parada. Então, 5 centavos foi o menor custo que a gente já teve. Show! Mas agora, imagina que eu quero saber qual foi o número de entregas que a gente já teve. Para fazer o número de entregas, a gente vai basicamente ter que contar quantas linhas eu tenho na tabela. Cada linha da tabela é basicamente uma entrega. Então, ó, botão direito, nova medida. Vou colocar aqui, ó, quantidade de entregas. E aí vou usar a fórmula count para poder contar. E aí a única coisa que ele pergunta é uma coluna para você poder contar os valores que existem ali. E aí aqui no caso, se todas as colunas estiverem preenchidas, né, com todas as células preenchidas, tanto faz a coluna. Vou pegar a coluna, por exemplo, viagem. Vou colocar aqui, ó, coluna viagem, fecha parênteses, dá um Enter. Vamos ver o resultado. Vou criar um novo cartão. Dentro desse cartão, eu vou colocar aqui, ó, quantidade de entregas. E aí tá lá, 59 mil entregas. Perfeito. Só que a gente fez usando a fórmula count. No caso da fórmula count, eu preciso obrigatoriamente selecionar uma coluna. Tem uma fórmula mais fácil,
que simplesmente você fala para ela, ó, quero que você conte para mim quantas linhas tem na tabela. E eu não precisa ficar especificando qual é a coluna. Então, eu vou clicar com o botão direito, nova medida. Vou chamar essa medida aqui de quantidade entregas 2. E aí vai ser a fórmula count rows. O que a fórmula count rows vai fazer? Justamente, ela vai me pedir só qual é o nome da tabela que tem as linhas que eu quero contar. E o nome da tabela é essa aqui, ó, base frete. Então, eu vou escrever aqui, ó, base frete, fecha o parênteses, dá um enter aqui agora. Vamos ver quanto é que ficou o resultado aqui, ó. Vou criar um novo cartão. Dentro desse novo cartão, a ideia é que dê exatamente o mesmo valor, né? Então, aqui, ó, quantidade de entregas 2, tá aqui, 59 mil. Perfeito. Agora, por exemplo, a gente já viu como é que a gente faz contagem. Só que, às vezes, a gente não quer contar todo mundo. Como assim? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só essa coluna UF aqui. A gente viu que, às vezes, a gente atende o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado do Espírito Santo, Minas e assim vai. Imagina que eu quero saber o número de estados que eu já atendi. Então, eu não quero contar São Paulo várias vezes, eu não quero contar Rio várias vezes, só quero contar cada estado uma vez. Então, eu quero contar quantos estados distintos eu tenho aqui. Então, eu quero contar os valores distintos. Por exemplo, são só 3, 4, 5, enfim. Então, eu vou clicar com o botão direito, nova medida, e aí eu vou colocar aqui, ó, regiões atendidas. E aí o nome da fórmula vai ser distinct count. Por quê? Porque ele vai contar os valores distintos de uma coluna. E aí os valores que eu quero que ele conte são esses aqui, ó, da UF. Então, eu vou escrever aqui UF, selecionar a coluna, fecho o parênteses e dá um enter. Vamos ver quantas regiões a gente já atendeu. Então, vou criar um cartão. Dentro desse cartão, vou colocar, cadê as regiões atendidas? Aqui dentro, e foram exatamente 4. E faz sentido, porque se você olhar aqui no filtrozinho, ó, tá aqui. Espírito Santo, Minas, RJ e SP. Perfeito, é isso. Agora, imagina, por exemplo, que a gente contou, então, quantas entregas a gente já fez. 59 mil. Só que imagina que eu quero saber quantas entregas a gente já fez dentro do prazo. Como assim dentro do prazo? Eu tenho aqui o status da entrega. O status da entrega me diz se a entrega foi feita dentro do prazo combinado ou se ela atrasou. Então, eu quero saber quantas entregas a gente fez dentro do prazo. Então, vou te mostrar como é que a gente faz isso. Eu quero contar a quantidade de entregas. Para contar a quantidade de entregas, é só contar a quantidade de linhas. Mas eu quero contar todas as entregas? Não, eu só quero contar as entregas onde o status está escrito no prazo. Se tiver atrasado, eu não quero contar. Então, para fazer conta baseada em alguma condição, a gente tem a fórmula mais importante do Power BI, que é a fórmula calculate, que eu vou te mostrar agora. Então, botão direito, nova medida, e aí aqui em cima eu vou colocar, ó, entregas no prazo. Eu vou colocar a fórmula calculate. Como é que funciona a fórmula calculate? Ela pergunta qual é a conta que você quer fazer. Então, eu quero contar o número de viagens e depois ela pergunta qual é essa condição. Então, eu quero contar o número de viagens, quero contar o número de linhas, mas a condição é, só quero contar se o status daquela entrega for no prazo. Então, primeiro, a conta que eu quero fazer é count rows. Então, eu quero contar o número de entregas, que é contar as linhas da tabela de frete, fecha parênteses, vírgula. Agora, eu quero falar para ele que eu não quero contar todo mundo, só as entregas que tiverem com status no prazo. Então, eu vou colocar aqui que o meu filtro é, e você tem que falar o nome da coluna que tem o filtro. A coluna de status da entrega tem que ser igual, e aí se escreve entre aspas, porque é um texto, no prazo. Pronto. Fecha o parênteses e vai terminar aqui a fórmula. Então, eu falei para ele que eu quero contar todas as linhas da tabela, mas não todas, na verdade. Só as linhas onde o status da entrega estiver no prazo. Vamos ver quantas entregas foram feitas no prazo aqui, ó. Então, deixa eu colocar um cartão. Dentro desse cartão, vou colocar aqui. Cadê? Entregas no prazo. Tá aqui. 40 mil entregas no prazo. Então, dessas 59 mil entregas que a gente fez, 40 mil foram feitas no prazo. Só que o legal é que a gente já criou várias medidas, a gente pode basicamente fazer uma divisão para saber qual é o percentual de entregas no prazo. Então, dividindo as entregas no prazo pelas entregas totais. Vamos fazer essa conta? Ó. Botão direito, nova medida, e aí essa nova medida eu vou chamar aqui de percentual no prazo. E aí eu vou colocar aqui, ó, vai ser divide, que dá para dividir por aqui, o numerador vai ser a informação de entregas no prazo, vírgula, o denominador vai ser a quantidade de entregas. Fecha o parênteses, dá um enter aqui agora, vamos ver quanto é que deu esse resultado aqui, ó. Percentual no prazo, tá lá, 68%. Posso até clicar aqui nele, ó, na medida, colocar aqui em cima como percentual. Imagina que a gente tem uma faixa que eu quero colocar, por exemplo, se for acima de 70%, eu quero colocar que tá com a entrega boa. Se esse indicador for abaixo de 70%, quero colocar aqui escrito alerta. Então, eu quero literalmente fazer uma condicional. Se tiver acima de 70%, escrever bom, abaixo de 70%, escrever
alerta. Então a gente vai poder fazer isso, ó, botão direito, nova medida, vou criar uma fórmula condicional aqui. Então vou colocar, por exemplo, ó, status. Vou colocar aqui if para fazer essa condição, e aí minha condição eu quero saber se o percentual no prazo, e aí ao invés de escrever percentual aqui, que ele pode dar uma bugada, você escreve só o no prazo, que ele já vai encontrar, porque o percentual ali, ele dá uma bugada, né, porque é um caractere especial. Se escrever aqui no prazo, ele vai encontrar aquela fórmula. Então, se o percentual no prazo for maior ou igual do que 0,7, 70%, vírgula, que eu quero escrever. Se for acima de 70%, eu quero escrever que está bom. Vírgula, caso contrário, se estiver abaixo de 70%, quero escrever que está em alerta, que a gente tem que ficar ligado porque o indicador está pior. Então, acima de 70% bom, abaixo de 70% em alerta. Vamos ver quanto é que está esse resultado aqui. A gente já sabe quanto que vai dar por esse aqui, mas aí a gente já colocou de acordo com a condicional certinho. Então, vou colocar aqui, vou pesquisar pelo status, coloquei aqui e está lá em alerta bonitinho. Então, cara, olha só a quantidade de fórmulas que dá para fazer em Power BI, justamente para conseguir fazer várias análises. Então, tentei fazer da forma mais direta ao ponto possível para você conseguir aprender bastante coisa em pouco tempo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um mini curso gratuito de fórmulas do Power BI para você continuar se desenvolvendo nessa ferramenta cada vez mais. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.